O propósito do sofrimento. Você já se sentiu esquecido por Deus no meio do seu deserto? Olhando para a história de Moisés, a gente percebe que os 40 anos pastoreando ovelhas não foram um castigo, mas uma preparação. E hoje eu quero te mostrar porque o sofrimento tem um propósito maior do que muitas vezes imaginamos. Eu vou compartilhar também um propósito de vida que me ensinou o que o conforto nunca conseguiria. Fique comigo até o final e venha conhecer essa linda história. A Bíblia nos apresenta um homem chamado Moisés, mas antes de ser um libertador, ele foi alguém que sentiu dor, confusão, injustiça. Primeiramente, Moisés cresce dentro de um palácio no Egito. Ele tinha acesso a tudo: comida, conforto, educação, status. Moisés não era um escravo, muito pelo contrário, ele era tratado como um príncipe. Mas havia algo dentro dele que não se encaixava. Porque mesmo vivendo como egípcio, ele sabia que ele não era egípcio. O povo dele, os hebreus, estavam sendo escravizados, humilhados, maltratados todos os dias. Moisés acompanhava isso e via diariamente a dor do seu povo. Enquanto isso, ele estava ali, no palácio. Mas um dia ele vê um egípcio espancando um hebreu. E aquilo não era só uma cena, era o povo dele, era a dor dele, era a injustiça diante dos olhos dele. Ele via um irmão dele ali sendo espancado, maltratado. E aquilo mexe com algo profundo dentro de Moisés. Ele olha para um lado, olha para o outro e, tomado de revolta, de indignação, ele age e ele mata o egípcio. Talvez, naquele momento, ele pensou que estava fazendo certo. Talvez ele pensou: agora o meu povo vai entender, agora eles vão me ver como alguém que luta por eles. Mas será? No dia seguinte, tudo muda. Ele vê 2 hebreus brigando e tenta apartar a situação. Um deles olha para Moisés e diz algo que deixa Moisés quebrado por dentro. Ele diz: quem te colocou como líder sobre nós? Naquele momento, Moisés percebe que ele não pertence ao palácio, mas também não é aceito pelo seu povo. E aqui existe uma verdade: nem todo sofrimento vem de erro. Às vezes, vem de um coração que se importa. Mas boas intenções não substituem o tempo e o método de Deus. E todo sofrimento tem um propósito quando está nas mãos do Senhor. E quando o faraó soube do ocorrido, procurou matá-lo. Moisés fugiu para salvar sua própria vida e se estabeleceu na terra de Midian, onde se tornou pastor de ovelhas. A Bíblia relata que Moisés fugiu por medo de ser morto pelo faraó após o incidente. Ele ficou temeroso, pois sua ação de defender o seu povo foi descoberta. E agora o príncipe vira fugitivo. Ele foge, vai para Midian, e naquele lugar tudo muda. Em Midian, Moisés não é mais o príncipe, ele vira pastor de ovelhas. Ele sai do castelo e entra no anonimato, e permanece ali por 40 anos. Mas existe algo poderoso acontecendo aqui. Deus tira Moisés do palácio, mas está tirando o Egito de dentro de Moisés. Porque Deus não estava interessado em formar alguém forte por fora, mas alguém alinhado por dentro, de acordo com o propósito que o Senhor preparou para ele. E Deus muda a mentalidade de um príncipe para de um líder humilde, provando que tirar o Egito do interior era mais desafiador do que apenas sair do lugar físico.
E foi no sofrimento que Deus começa a trabalhar em Moisés. Humildade de príncipe para pastor. Paciência, 40 anos esperando. Dependência, sem status, sem controle, sem poder. Aos 40 anos, Moisés tentou libertar Israel com sua própria força e mentalidade egípcia, e resultou em fracasso. Foram 40 anos no deserto que transformaram Moisés de um príncipe impulsivo em um pastor de ovelhas paciente e humilde. E o deserto não era castigo, era capacitação. E é exatamente no deserto que Deus aparece. A sarça ardente não aparece no palácio, aparece no deserto. O momento em que Deus substitui o ego de Moisés pela autoridade divina, enviando-o de volta não mais como egípcio, mas como libertador de Deus. Deus não espera você sair do sofrimento para te chamar. Ele te encontra lá dentro e ele trabalha com você nessa situação. E agora, Moisés não é mais o mesmo, mas ele se sente incapaz, ele questiona Deus, ele tem medo. Ele diz: Senhor, eu não sei falar, eu sou pesado de língua, como eu vou fazer isso? Aquele homem impulsivo agora é um homem quebrantado. O sofrimento transformou a identidade de Moisés. E aqui é algo que não podemos esquecer. Nada foi desperdiçado. Tudo que ele aprendeu no deserto foi usado na missão, foi usado com um propósito. Moisés virou pastor de ovelhas e depois liderou um povo, o povo de Deus. Aprendeu a viver no deserto e guiou uma nação inteira no deserto. Aprendeu a depender do Senhor e viu milagres de Deus. Deus nunca desperdiça a dor. Ele recicla sofrimento em propósito. Moisés precisou perder o palácio, ser rejeitado, viver no anonimato, enfrentar o deserto, para então ser usado para libertar uma nação inteira. O sofrimento não cancelou o chamado, muito pelo contrário, o sofrimento preparou o chamado. Nem toda dor é atraso, é alinhamento. Às vezes, nós achamos que tem algo fora do lugar, mas não, Deus está nos posicionando. E aqui eu trago uma pergunta para você refletir. O que Deus está tentando formar em você nesse tempo? Outra verdade, o tempo de silêncio não é abandono. Foram 40 anos, aparentemente, sem nada acontecendo, mas Deus estava trabalhando no coração de Moisés. Mais uma pergunta. Você confia em Deus, mesmo quando não vê movimento? Tudo há um propósito. O seu maior chamado pode nascer da sua maior dor. Moisés libertou pessoas daquilo que ele mesmo sentiu. Então, eu te pergunto, a sua dor pode estar apontando para o seu propósito? Deus não desperdiça desertos. O lugar que parece perda pode ser o lugar do preparo. Antes de usar Moisés publicamente, Deus tratou dele profundamente. O sofrimento não é o fim, é o processo. E talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando: tudo bem, isso foi com Moisés. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus continua fazendo isto hoje. Eu sei disso, porque eu vivi isso. Eu vivi algo que marcou e transformou profundamente a minha vida. Eu tive epilepsia aos 10 anos de idade e fiz tratamento por 18 anos no Hospital das Clínicas. Sim, 18 anos. Não foram 18 dias nem 18 meses, foram 18 anos. Anos de processo, anos de idas e vindas, limitação, mas tudo tinha um propósito. Hoje eu olho para trás e eu entendo, cada ida e vinda foi necessária para que o Senhor pudesse usar a minha vida para o propósito dele.
Teve um momento muito específico. Quando eu tinha 18 anos, eu estava no meio desse processo. Foi quando eu questionei ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos, a minha doença, tudo, Senhor. Faça o que o Senhor achar melhor. Eis-me aqui. E foi quando eu entreguei a minha vida para Jesus e eu cria que Ele podia me curar. Eu orava e perguntava: Senhor, o Senhor pode me curar? E então chegou o momento da cirurgia. Tiveram algumas mudanças, onde hoje eu vejo que tudo ali estava às mãos do Senhor. Foi o momento da cirurgia, desse preparo. E sim, eu questionei ao Senhor: Senhor, eu preciso passar por isso mesmo? O Senhor tem poder de operar um milagre sem eu precisar passar por essa cirurgia. E sabe o que eu tive nesse momento de pergunta? O silêncio. Sinceramente, eu não consegui entender, eu não consegui ouvir a resposta do Senhor. Deus não me respondeu do jeito que eu queria, mas Ele respondeu do jeito que eu precisava. Sim, eu passei pelo processo, eu passei pela cirurgia, uma cirurgia de 12 horas. E foi depois dela que eu entendi. Eu saí daquele processo uma pessoa completamente diferente. Assim como Moisés saiu do deserto transformado, eu também saí daquele processo transformada. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que aquele período não foram anos de perda, foram anos onde Deus estava formando algo dentro de mim, algo novo. Ele estava me dando compaixão, sensibilidade à dor do outro, entendimento que eu nunca teria sem passar por isso. Eu vi coisas, eu ouvi histórias que moldaram quem hoje eu sou. No Hospital das Clínicas, a espera muitas vezes parecia infinita. Nas consultas, eu chegava 8 horas da manhã e era atendida 4, 5, 6 horas da tarde. Por quê? Tudo tem um propósito. E eu estou aqui para dizer que sim, há um propósito nisso. E baseado aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, Deus não permite que a gente seja provado além do que podemos suportar. E junto com a prova, Ele sempre nos ajuda. O Senhor sempre está conosco. Hoje eu entendo. Deus não apenas me curou, Ele me formou. O milagre não foi só o que Ele fez no momento da cirurgia, foi o que Ele fez no meu coração. Porque o sofrimento, quando colocado nas mãos de Deus, nunca é em vão. E sim, eu passei por uma cirurgia de 12 horas, delicada. Depois daquele dia, nunca mais tive crise. Eu fui liberta, eu fui curada por Jesus, o meu Senhor e Salvador. E eu te garanto que o mesmo Deus que esteve comigo é o Deus que está com você. O mesmo Jesus que me curou é o Jesus que pode transformar a sua vida. Talvez Ele não faça do jeito que você quer, mas Ele sempre faz do jeito certo. Por quê? Porque há um propósito no sofrimento. O sofrimento nas mãos de Deus nunca é em vão. Ele não só te sustenta no processo, Ele te transforma através dele. E depois disso tudo, eu posso te dizer com toda certeza, o deserto não me destruiu, ele me preparou. O deserto não destruiu Moisés, ele o preparou. Deus não desperdiçou minha dor e Ele também não está desperdiçando a sua. Mesmo quando você não entende, quando parece silêncio, mesmo quando dói, Deus está trabalhando. E durante esse momento do deserto, é preciso que façamos uma decisão, parar de tentar controlar tudo, simplesmente confiar. Confiar que existe um Deus que te vê, que te ama e que tem propósito, até nos momentos em que nós não entendemos. O mesmo Jesus que me sustentou, o mesmo Jesus que me curou, é o mesmo Jesus que pode transformar a sua vida. Então,
Não pare no meio do processo, porque o que hoje parece dor, amanhã pode ser testemunho. O sofrimento nas mãos de Deus nunca é em vão. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém, porque pode ser exatamente o que essa pessoa precisa ouvir hoje. E já aproveita, assiste os outros vídeos aqui do canal. Tem mais mensagens que vão fortalecer a sua fé e te ajudar a entender os processos que você está vivendo. Se você ainda não curtiu, curta esse vídeo, porque mais pessoas podem ser alcançadas com essa curtida. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.